Oi, pessoal. Bom, nessa aulinha número 9, nós vamos fazer um exercício que aplica as relações métricas nos triângulos retângulos e o Teorema de Pitágoras, tá? Que foi o materialzinho da nossa aula número 8 que eu acabei de postar. Aqui eu coloquei para vocês, ó, o triângulo padrão, né? Hipotenusa A, catetos B e C, a altura que chega na hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa H, sombra do cateto C sobre a hipotenusa M, sombra do cateto B sobre a hipotenusa, chamei de N, tá? E as quatro relações métricas que eu demonstrei na aula número 8, mais o Teorema de Pitágoras, certo? Um cateto vezes o outro é igual a hipotenusa vezes a altura. O quadrado da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto da sombra dos catetos, um pelo outro. Um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sombra daquele cateto, nunca do outro. O outro cateto ao quadrado, ó, ele é igual a hipotenusa vezes a sombra do cateto que está sobre a hipotenusa. E o Pitágoras, né, que o quadrado da hipotenusa é igual a cada cateto somado ao quadrado primeiro. Tudo bem? Então, essas relações métricas têm que estar dentro da nossa cabeça. E aí eu coloquei um exercício de aplicação. Desenhei um triângulo em outra posição, que é um triângulo retângulo. Caso ele não fosse retângulo, nem poderia usar as relações métricas ou o Teorema de Pitágoras, porque essas relações métricas são nos triângulos retângulos, certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui. Se o ângulo reto está aqui, pessoal, quer dizer que aquele lado de frente, esses 5 aqui, ó, ele que é a nossa hipotenusa, tá? Então, esse 5 é o meu A, né? Que aqui no desenho genérico a gente chama de A. Então, o meu 5 é a hipotenusa. E o Y e o 3 é que são os catetos. Professora, qual que é o B, qual que é o C? Tanto faz, pessoal, tá? O importante é você saber que isso aqui é um cateto e que isso aqui é outro cateto. Quem é B, quem é C não faz a menor diferença. Quem é M, quem é N também não faz diferença. Você só tem que lembrar que são as projeções dos catetos. Z é a projeção do Y e W é a projeção do 3. E esse X é a nossa altura relativa à hipotenusa, porque a altura, ó, tá chegando a 90 graus em que lugar? Na hipotenusa, então é a altura relativa à hipotenusa. Pense que esse triângulo, a gente está acostumado a vê-lo assim, ó, mas na verdade pode estar em qualquer posição, tá bom? Então, por onde eu começo? Ó, você pode começar, por exemplo, descobrindo esse cateto. Você tem um cateto e a hipotenusa. Então, se você usar o Teorema de Pitágoras, ó, você tem um cateto e a hipotenusa. Então, vai faltar outro cateto. Tudo bem? Não importa o nome que você dê para ele. Então, eu vou usar o Teorema de Pitágoras para começar. Tudo bem? Vou começar, então, o meu exercício com a relação A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Sempre que você vai utilizar uma relação, você coloca ela... Escreve essa relação, que é para ficar mais fácil para você de resolver o exercício, bom? Então, por que eu escolhi o Pitágoras para começar? Porque eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto, são números, né? Quando eu digo tenho, porque são números, e um eu não tenho. Então, vamos lá. Quem é a hipotenusa? É o lado de frente para 90 graus, é o 5, que aqui vai ao quadrado. Igual. Quem é o cateto B? Quem é o cateto C? Isso não faz a menor diferença. Você pode chamar o B, por exemplo, de Y, só para começar por ele, ao quadrado, mais o C é o outro cateto, que vai ser o 3, que também está ao quadrado. Gente, as regras existem para ser usadas. Então, se é para somar, você soma, se é para elevar ao quadrado, você eleva, enfim, você não muda a regra. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, não é 5 vezes 2, 5 vezes 5 é 25, igual... Y ao quadrado é letra, copia, mais 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, não é 6. Aqui o Y está no segundo membro, se você jogar ele para cá, ele vem negativo, então é besteira fazer isso. Faça o contrário, tudo bem? Você vai jogar o 9 para cá, é muito melhor você jogar o 9 para cá, então você vai manter o 25 aqui. Esse 9, para deixar a letra sozinha, você joga ele para cá. Quem muda de membro muda de sinal, então mais 9 vem para cá, menos 9, igual, o Y2 continua sozinho. 25 menos 9 são 16, 16 é igual a Y ao quadrado, ou Y ao quadrado é igual a 16, o Y vai ser então a raiz quadrada, né, que é a operação inversa do quadrado, é a raiz quadrada de 16. Aqui não precisa colocar mais ou menos na frente, como toda equação de segundo grau
que caísse nesse ponto, porque como é uma medida de lado, não existe o negativo, tá bom? E aí, então, nós descobrimos que o y vale a raiz quadrada de 16, que são 4. Então, o valor do y já está no papo, deu 4. Muito bem. Agora que eu já sei que o y deu 4, eu simplesmente venho aqui e coloco igual a 4. Porque eu posso, aliás, eu devo utilizar esse valor que eu acabei de encontrar, tá? Eu utilizo esse valor para continuar o exercício. Eu ainda quero saber o x, o w e o z. Então, vamos ver, por exemplo, o x, pessoal, ele não é a altura? E eu não tenho aqui os dois catetos agora? Eu tenho o 3 e o 4. Esse eu não tinha, agora eu tenho. Então, olha nessa relação aqui, ó. BC é igual a AH, por exemplo. Ó, B, que é 3, BC, que é 4. Ou invertido, tanto faz, é igual o A, que é 5, que é a hipotenusa, vezes o H, que é o X que eu vou descobrir. Então, eu posso usar essa relação métrica, ó. B vezes C é igual a A vezes H. Então, a gente, sempre que vai utilizar uma relação métrica, você tem que ficar com uma letra desconhecida só. O resto tem que ser tudo número, tá? Que é o caso aqui. Então, vamos lá. B vezes C, você vai colocar 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, tanto faz, tá bom? O A é a hipotenusa, que é 5, e o H, nesse exercício, eu coloquei a letra X para ele, então 5 vezes X. 3 vezes 4 são 12, igual 5 vezes X, 5x. Nada de jogar o X para cá, número para lá, ficar negativo, multiplicar por menos 1, não tem necessidade disso, tá? Se 5x, se 12 é igual a 5x, 5x é igual a 12, não precisa fazer nada. Só precisa isolar o x. E como que isola? O número que está multiplicando a letra é o que passa embaixo dividindo e o outro vai em cima, 12 quintos. 12 quintos, se você dividir 12 por 5, vai dar 2,4, tá bom? Então, tanto faz você responder 12 quintos como 2,4 é a mesma coisa, tá bom? Acabou o exercício? Não, a gente achou o valor do x, certo? O meu x, ó, que era x, agora eu já sei que ele vale 2,4 ou 12 quintos. Então, eu venho e coloco aqui, ó, 12 quintos ou 2,4, você que sabe, é a mesma coisa, 12 quintos ou 2,4. Quem prefere trabalhar com fração, trabalha com fração. Quem prefere trabalhar com decimal, pode trabalhar com decimal, já que é um decimal exato, né? Se fosse uma dízima, eu diria, não, trabalhe com a fração. Mas com um decimal exato, pode trabalhar com o decimal exato. Muito bem. O que falta descobrir? O W e o Z, que estão, como se fosse nesse triângulo aqui, como se fossem o M e o N, certo? Então, eu vou pegar uma das duas relações que usa cateto e hipotenusa, porque eu já sei todos os catetos e C e hipotenusa. Professora, pode usar o H2 igual a MM? Não dá. Por que não dá? Porque o H eu sei, ó, acabei de descobrir o H, que é o X, mas não tenho nem o M nem o N. Então, com duas variáveis e uma equação, não dá para sair dela. Então, não, a gente vai usar, por exemplo, B2, ó, B2 é igual a A vezes N. Aí eu vou colocar os números no lugar. Quem que é o B? O B é o 3 ou o B é o Y? Tanto faz. O segredo aqui é o seguinte. Se você usar o cateto 3 no lugar do B, ó, 3 ao quadrado é igual, a hipotenusa é o 5, não tem o que discutir. Agora, o N é a sombra do lado 3. A sombra do lado 3 é o W ou é o Z? É o W, está do lado do 3, então você vai usar com o W. Tudo bem? E aí, vamos lá. 3 ao quadrado, 9, igual a 5 vezes W. Não passe nada para lá para cá, só isola mesmo o W. Ó, quem está multiplicando a letra é o que vai embaixo dividindo, então ficou 9 dividido por 5. Se você quiser dividir, ó, 9 dividido por 5. Dá 1, sobram, uma vez 5, 5 para 9, 4. Aumenta uma casa, põe a vírgula. 8 vezes 5, 40. Então, deu 1,8. Quer usar 9 quintos? Pode. Quer usar 1,8? Pode. Tanto faz, tá bom? E agora só falta saber o Z. Professora, para saber o Z, que opções eu tenho? Muitas. Olha, você pode usar H2 é igual a MN, porque agora você tem o H e tem uma projeção, falta só a outra. Então, você pode usar essa. Se você quiser usar também, ó, C2 ou B2 é igual a M, você pode, ó, porque você tem um cateto ao quadrado igual a hipotenusa vezes essa sombra, só falta essa sombra. Então, você pode usar essa também. Você poderia usar até o H2 igual a MN, né, como eu falei agora mesmo, só que tem um jeito bem mais fácil aqui de fazer. Sabe qual que é?
é um que não está escrito aqui, ó. Mas você não está vendo que o W mais o Z juntos dão o 5? Então, se aqui é 1,8, pessoal, aqui é o que falta para 5. Então, isso não é uma relação métrica, ó. Isso que eu vou colocar aqui agora, ó. M mais N igual a A. Isso não é uma fórmula, gente. Isso é uma obviedade. Não sei nem se existe essa palavra, tá? Ó, o M mais o M mais o N dá o A. Então, se você já conhece o M, já conhece o A, ou se conhecesse o N e conhecesse o A, é o que falta para completar o A, tá bom? Então, isso não é uma fórmula, isso é uma coisa que você olha e vê. Isso mais isso dá o 5. Então, no caso aqui, ó, seria o W, por exemplo, seria 1,8, mais o N aqui seria o meu Z, igual ao A, que é a hipotenusa, que é o 5. E aí é só tirar. Z é igual 5 menos 1,8, né? Ó, isso aqui é mais, vai para lá menos. Então, o Z vai ser 3,2, certo? Professora, como você fez isso aí de cabeça? Gente, só uma... Se você vai tirar 1,8 de 5, você, por favor, coloque 5,0. Porque na adição e subtração é vírgula embaixo de vírgula. E 1 inteiro e 8 décimos, ele tem que sair de 5 inteiros e nenhum décimo, tá? 8 para 10, 2. 2 para 5, 3. E a vírgula cai no mesmo lugar. Pronto. Achamos todos os valores de todas as letrinhas. Certinho? Beijinhos, fiquem com Deus.